Olá, tudo bem com vocês? Começa agora o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias da semana do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Olha o que separamos para essa edição. TRTRN passa para a fase 2 do plano de retomada gradual das atividades presenciais. Campanha educativa vai conscientizar servidores e magistrados sobre a importância da preservação de dados pessoais. O tribunal mantém condenação contra o Bradesco por dano moral coletivo no valor de R$1 milhão. E ainda, na entrevista da semana, vamos falar com o juiz do trabalho, Manuel Medeiros, sobre as ações do TRTRN em prol da acessibilidade. O programa Justiça e Trabalho está no ar. Após a última reunião do Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas contra a Covid-19, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte autorizou a progressão para a fase 2 do Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais. Com isso, 60% de magistrados, servidores e estagiários podem atuar nas dependências do tribunal. Desde 2 de agosto, o TRTRN autorizou a progressão com passagem integral da fase 2 do plano de retomada. A decisão foi tomada após uma reunião de avaliação realizada entre a presidência do tribunal e o Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas em relação à Covid-19. Agora, o índice permitido de magistrados, servidores e estagiários em trabalho presencial passa a ser de 60% por setor. Continua mantido o atendimento telepresencial ao público nas unidades judiciárias e administrativas da capital e interior do estado. As audiências de instrução e de conciliação estão mantidas no formato telepresencial nas varas do trabalho, assim como as sessões de julgamento em segundo grau. Audiências presenciais e semipresenciais podem acontecer, a depender de cada juiz. Para isso, haverá alternância de dias entre as varas nos foros de Natal e Mossoró. As varas de número ímpar realizarão audiências presenciais às segundas e quartas, enquanto as varas pares terão audiências às terças e quintas. E em mais esta retomada, a administração do TRTRN adotou uma série de medidas de segurança, tanto nas varas do trabalho aqui de Natal como também nas do interior. O objetivo continua sendo o mesmo, proteger ao máximo magistrados, servidores e as partes que, a partir de agora, vão retornando gradativamente a esses locais. Nas varas do trabalho foram instaladas ainda barreiras de acrílico. O reforço na limpeza das superfícies tem sido constante e o controle de acessos e obrigatoriedade do uso de máscaras continua. Também vale ressaltar que o TRTRN e as varas do trabalho são 100% digitais, o que facilita a atuação de forma remota. Uma das ferramentas criadas durante a pandemia foi o Balcão Virtual, um serviço de atendimento online que permite a comunicação direta de advogados e jurisdicionados com as varas do trabalho da capital e do interior. O serviço está disponível no site do tribunal e funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã às 2h30 da tarde. A Lei Geral da Proteção de Dados começou a vigorar no Brasil em agosto do ano passado. Apesar de recente, a Justiça do Trabalho Potiguar já tem registrado várias ações no sentido de proteger os dados pessoais de trabalhadores. Por isso, desde o início deste ano, o TRTRN procura capacitar servidores e magistrados. E agora, uma campanha está sendo elaborada com o objetivo de preparar todos para casos como esses. A Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida pela sigla LGPD, mal entrou em vigor no país há quase um ano e 600 ações com esse tema já foram abertas, cerca de 200 só aqui no Rio Grande do Norte. Um sinal de que o assunto ainda vai render e muito. Por isso, a importância de pessoas e empresas se prepararem. Embora todas as empresas tenham que cumprir a LGPD, pesquisas recentes demonstram que 85% das empresas ainda não estão adequadas. E nós já temos mais de 600 ações com o tema LGPD, já temos multas aplicadas por PROCONs e agora, a partir de 1º de agosto, a NPD também vai aplicar multa administrativa. Então, todas essas empresas têm que correr para se adequar.
sob pena de serem multadas, inclusive administrativamente. Quase sempre que acessamos um site na internet, deixamos nosso e-mail, telefone e até informações pessoais como o CPF. No mundo offline, também espalhamos nossos dados por aí o tempo todo, ao fazer um cadastro em uma loja ou para garantir um desconto na farmácia. Da mesma forma, funcionários de uma empresa ou instituição cedem dados pessoais e até financeiros. A Lei Geral de Proteção de Dados foi criada justamente para proteger esses dados e impedir que eles sejam usados da forma indevida. Todos nós precisamos conhecer um pouco da LGPD. Ela veio para proteger os nossos dados. Nós não podemos mais dispor dos nossos dados para qualquer pessoa. Nós precisamos e temos o direito de saber para que finalidade, quanto tempo, com quem são compartilhados. A lei veio para nos proteger. A LGPD está em vigor aqui no Brasil desde agosto do ano passado, mas só a partir de agosto desse ano as sanções e multas passam a ser aplicadas para quem descumpri-la. Por isso, desde o início deste ano, o TRT-RN prioriza a conscientização dos servidores e magistrados através de cursos e transmissões online. Agora, o TRT-RN prepara uma nova campanha ainda mais ampla e voltada para o público interno. A campanha é destinada a todo o nosso corpo funcional, porque todo projeto de adequação de LGPD, ele passa obrigatoriamente pela conscientização de todos que ali trabalham, de como proteger esses dados, qual a finalidade de proteção desses dados, porque só com essa conscientização que nós conseguiremos evitar incidentes de privacidade ou pelo menos diminuir os riscos de que qualquer incidente dessa natureza aconteça dentro do nosso TRT. De maneira que a cada semana a gente possa trazer um conteúdo novo que desperte no magistrado, no servidor, no estagiário, no terceirizado, uma consciência para a privacidade de dados. Como pequenas ações, pequenos gestos podem evitar incidentes de privacidade dentro do nosso TRT. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve uma condenação contra o Bradesco por dano moral coletivo no valor de R$1 milhão. Heloísa Guimarães tem mais informações. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em Natal. Para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ficou provado que o banco adotava uma espécie de gestão por estresse, que gerou o adoecimento de diversos empregados diagnosticados com síndrome do pânico e depressão. De acordo com as provas apresentadas, o banco praticava cobranças de metas com exigências que aconteciam também fora do horário de expediente e até em períodos de greve. Ficaram comprovadas ainda ameaças de demissão, xingamentos, coações contra empregadas gestantes, obstáculos criados para que os empregados não aderissem às greves, entre outras condutas por parte dos gerentes do banco. Segundo o ministro Alexandre Aga Belmonte, relator do processo no TST, o que estava em questão era o valor atribuído pela coletividade à saúde mental de qualquer trabalhador e até do próprio ambiente de trabalho. De acordo com o relator, os valores estabelecidos para as reparações por danos morais só devem ser modificados no TST se não forem nada razoáveis ou se forem desproporcionais, para mais ou para menos. Diante disso, o ministro afirmou que o montante de R$1 milhão é adequado à reparação do prejuízo provocado pelo réu, principalmente por causa da intensidade da sua conduta antijurídica. A decisão da terceira turma do TST foi por unanimidade, mas o processo não acaba aqui, já que o banco apresentou um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Agora a gente faz uma pausa e na volta tem entrevista com o juiz do trabalho, Manuel Medeiros. Vamos falar sobre as ações do TRT-RN em prol da acessibilidade. Fique aí que a gente volta já. No mês de julho, duas importantes leis relativas às pessoas com deficiência completaram aniversário: a Lei de Cotas e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz do TRT-RN, Manuel Medeiros, que também é presidente da Comissão de Inclusão e Acessibilidade. Seja muito bem-vindo ao programa Justiça e Trabalho, doutor Manuel. Obrigado, Carol. Boa tarde. Vamos ver aí se a gente esclarece um pouco sobre esse tema que é muito sensível.
Queria que o senhor primeiro falasse a respeito dessas importantes leis que estão aí completando um marco de sua criação. Resumidamente, lógico, né, que são leis muito importantes e de certo modo extensas, mas qual a importância da existência delas hoje para as pessoas com deficiência? Teria que fazer um breve histórico legislativo sobre essa disciplina das situações em que vivem essas pessoas com deficiência. Então, lá atrás, no Código Civil de 1916, veja só, a pessoa com deficiência era considerada um incapacitado. Ele era um incapaz, como é um bebê, como era uma pessoa que é totalmente dependente de um representante, como a pessoa até 18 anos, aquele negócio todo que tinha, entendeu? Ele era considerado um incapaz. Ele não poderia contrair nenhuma obrigação de contrato, ele não tinha capacidade jurídica para. E isso foi evoluindo em 1988. A Constituição ele já tirou esse aspecto da incapacidade, né? E, ao contrário, ele fez a previsão de não haver qualquer distinção, discriminação, que todos são iguais perante a lei e tal, reforçou esse aspecto. E, em 2015, um pouquinho antes, teve a convenção, né? Que aí a convenção foi o grande marco, né? do que o Brasil ratificou essa convenção, e em 2015 vieram essas leis, tanto a lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão, né, e acessibilidade, que é a lei que você falou aí há pouco, e a lei de cotas, que já era uma previsão de contratação, na contratação de empregados com deficiência, dependendo do percentual de trabalhadores contratados. E falando agora a respeito do Rio Grande do Norte e o Tribunal Regional do Trabalho aqui da 21ª Região, o que tem sido feito nesse campo de inclusão e acessibilidade? Então, o que nós estamos fazendo dentro do tribunal, né, e que agora é uma obrigação nessa resolução. Já era uma resolução anterior, mas tem uma resolução recente do CNJ, em que cobra e sistematiza muito melhor a questão da atuação dos tribunais no âmbito dessa legislação específica de pessoas com deficiência. Então, a comissão o tribunal instalou a comissão, e agora nós já temos a política aprovada pelo Pleno do Tribunal. Estamos agora na fase de implementação das prioridades, das mudanças que precisam ser feitas para que a pessoa com deficiência ela possa exercer a sua cidadania com plenitude. Era isso que eu ia lhe perguntar. Essas mudanças que devem acontecer a partir do trabalho que vocês estão executando na comissão, elas passam desde espaço físico a como vai ser a função daquela pessoa trabalhando no tribunal? Exatamente. Essa legislação ela exige uma atuação multidisciplinar para poder conseguir alcançar o desiderato dela, né? Então, é preciso, por exemplo, na comunicação, nós vamos ter que usar muito a comunicação para atacar porque é o seguinte, a pessoa com deficiência ela encontra barreiras, é o que está na lei, ela encontra barreiras para exercer a cidadania dela, entendeu? Então, assim, essas barreiras elas são classificadas em várias categorias, assim, são categorizadas, entendeu? Tipo barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, barreiras comunicacional, barreiras tecnológicas e barreiras que é a principal e matriz das outras, que é a barreira atitudinal, né? Que é aquela barreira que promove a discriminação da pessoa, tal, aquele tipo de coisa, entendeu? Então, o que a gente está tentando o que nós fizemos um diagnóstico da região, né? Através de pesquisa com os gestores, e nós estamos
nós identificamos essas barreiras que existem no tribunal e estamos atuando agora num plano de ações, depois de estabelecer a política de acessibilidade, nós passamos agora para a materialização dele, que seria um plano de ações, era corrigir onde tem uma escada, colocar uma rampa, aumentar a porta para poder o cadeirante passar, falar com o terceirizado para ele atender a pessoa com deficiência com respeito e saber encaminhá-la para a sala de audiência. Então, esses entraves, esses obstáculos que a gente está trabalhando para excluir, para deixar que a pessoa com deficiência transite de forma fluida, né? E há um prazo para que esse trabalho seja finalizado? Não, Carol, esse trabalho ele tem que ser permanente, ele é contínuo e os planos, a gente, dentro da política de acessibilidade da gente, o plano é que a cada 2 anos a gente vai ter que reformular o projeto, o plano de ação, que a política é uma coisa e o plano de ação é outra. O plano de ação é a gente identificar os gargalos, os entraves, os obstáculos e trabalhar para excluí-los. Lógico que a gente tem aí uma limitação que é uma barreira para a gente, né? Uma deficiência para a gente. A nossa barreira é exatamente orçamentária, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar fazendo as adequações possíveis, ou seja, dentro do orçamento do tribunal, para que possamos, então, dar efetividade a essa legislação. Muito importante, doutor Manuel, esse trabalho que está sendo feito, não só para o servidor, mas também para o jurisdicionado, né, a sociedade, para que ela possa ser recebida da melhor forma dentro do judiciário trabalhista. A gente está ficando por aqui e agradecer a sua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Nós vamos precisar muito da ajuda de vocês aí da comunicação para que a gente divulgue. Eu acho que essa resolução recente do CNJ, que o ministro Fux assinou recentemente, ela investe muito na questão da conscientização coletiva da instituição em prol da efetivação da legislação, no sentido de permitir às pessoas com deficiência a ampla possibilidade de exercício dos seus direitos. Obrigada mais uma vez. A gente acabou de ouvir o juiz do TRT-RN, Manuel Medeiros, que também é presidente da Comissão de Inclusão e Acessibilidade do TRT-RN. O programa Justiça e Trabalho vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá, você nos acompanha nas redes sociais. Tchau!